Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Campanha Conselheiro Cidadão é lançada em Mato Grosso com o apoio institucional do TCE. Servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso participam de formação para lidar com situações de emergência. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso sediou um debate sobre transparência no processo de escolha e nomeação dos candidatos ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Veja como foi. O debate foi produtivo. Mato Grosso é o 12º estado a lançar a campanha Conselheiro Cidadão, que visa dar transparência na escolha de conselheiros de Tribunal de Contas. O assunto foi colocado em pauta através de um mediador, 3 debatedores e 3 convidados, todos membros de instituições de controle. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Antônio Joaquim, fez a abertura do evento. Defendeu a iniciativa da campanha. O que eu considero relevante e importante é que uma iniciativa do Sindicato dos Auditores do Tribunal é dar transparência ao atual modelo. Na verdade, a Assembleia de Mato Grosso ainda não tem uma normatização, uma resolução de como executar o modelo que existe hoje. Quer dizer, então, uma série de normas que precisam ser estabelecidas, como existem nas outras Assembleias. Hoje, a Constituição determina que, para ser nomeado conselheiro, é necessário atender a requisitos, como, por exemplo, ter idade mínima de 30 anos e máxima de 65, ter idoneidade moral e reputação ilibada. A Associação dos Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas de Mato Grosso levanta alguns questionamentos para ocupar o cargo. Uma proposta de alteração da resolução que estabelece o rito para a nomeação de conselheiro foi apresentada à sociedade. O que muitas pessoas parecem não saber é que o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas é aberto a qualquer cidadão, seguindo os requisitos estabelecidos na Constituição. A gente convida a sociedade a participar disso, com perguntas, porque a sociedade às vezes desconhece como é que funciona a composição dos tribunais de contas, desconhece quais são os requisitos para a investidura do cargo de conselheiro, e a gente quer a gente não quer nada pronto, a gente quer construir, a partir desse debate, uma boa proposta, e um compromisso da gente tornar essa escolha um processo mais transparente. Eu defendo o modelo de rito que está aqui também defendido pela própria Audip, que é a participação efetiva e as pessoas podendo se candidatar a esse rito, que não seja exclusiva de deputados, que isso faça na Assembleia Legislativa um período de discussão com a sociedade que seja mais aberto e mais democrático. O presidente da Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil foi mais incisivo com relação ao tema e pediu mais transparência na escolha de representantes das Cortes de Contas. Todo aquele que tem mandato, aquele que tem cargo público, deve permanecer 5 anos antes de apresentar-se na disputa. O lançamento da campanha Conselheiro Cidadão contou com a presença de várias instituições de controle externo, que apoiam a participação da sociedade na escolha de conselheiros. Eu acredito muito que o nosso parlamento ele vai amadurecer e, consequentemente, num futuro bem próximo, tenha condições de fazer indicações que não sejam indicações meramente políticas, mas eminentemente técnicas, e eu acho que isso precisa ser repensado. O objetivo maior é tentar trazer para o Tribunal de Contas aquilo que existe de melhor na sociedade, ou seja, o cidadão que também que é contribuinte, que possa estar qualificado, atendendo os requisitos que a Constituição exige, fazer um trabalho legal para o Tribunal de Contas. O fundamental é que haja indicação de pessoas que preencham todos os requisitos constitucionais e legais para o exercício da função, notadamente a capacidade técnica, a capacidade técnica científica,
a idoneidade moral, né, e de pessoas que não estejam envolvidas de forma alguma com nenhum desses atos que hoje estão aí em investigação, com corrupção ou uma série de outras situações. Muitos outros debates sobre o assunto ainda devem ocorrer, levando o tema ao entendimento da população, para que as próximas escolhas de membros da Corte possam fortalecer ainda mais o órgão de controle. Eu acredito sim que com o tempo nós vamos conseguir criar essa cultura de que o processo de escolha de conselheiro não deve ser feito às escuras. Realmente é um processo em que a sociedade como um todo ela deve ter essa participação e esse engajamento de querer saber e de querer contribuir e participar desse processo. Servidores do TCE participaram de treinamentos de primeiros socorros, combate a incêndio e evacuação do prédio. Foram 4 dias de aulas teórica e prática. Eles aprenderam a lidar com situações de risco e emergência. Confira. Servidores e terceirizados do Tribunal de Contas de Mato Grosso participaram do programa Brigada Paiaguás, desenvolvido pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil de Mato Grosso. Eles puderam tirar dúvidas sobre situações do cotidiano que podem acontecer em casa, no trabalho e até mesmo em veículos. As aulas sobre gestão de riscos e desastres foram ministradas pelo secretário adjunto de Proteção e Defesa Civil de Mato Grosso, Tenente Coronel Abadio José da Cunha Júnior. É um programa que nós lançamos o ano passado, cujo objetivo visa você passar para os servidores noções de segurança no seu ambiente de trabalho. Então nós passamos noções de defesa civil, do conhecimento da nossa atividade, e também noções de primeiros socorros, noções de combate a incêndio, identificação de áreas de risco dentro do ambiente de trabalho e também como evacuar um prédio em caso haja necessidade. Ao todo, cerca de 70 pessoas participaram dos 4 dias de treinamento, que contou com aulas sobre noção de primeiros socorros, uso de extintor e combate a incêndio e evacuação do prédio em caso de emergência. A importância principal é que nós teremos como coadjuvante inicial, quem vai fazer o primeiro atendimento, eles aqui. Ou seja, o tempo-resposta ele sai de 20, 10 ou 3 minutos para tempo-resposta 0, porque eles estarão habilitados a resolver um problema de primeiros socorros de imediato. Durante a capacitação sobre primeiros socorros, os participantes tiveram a oportunidade de aprender técnicas de atendimentos emergenciais por meio de simulações de desmaio e obstrução de vias aéreas. Influencia muito diretamente, não só aqui no trabalho, mas no dia a dia, até porque para você ter uma qualificação adequada em alguma ocasião que você possa vir a ver diante de uma situação adversa como essa, então essa qualificação é importante para você até tomar os primeiros socorros, as primeiras iniciativas, para você não ficar assim tão retraído diante de uma situação. Se você tem aquela qualificação, você tem o conhecimento, então é válido você ir lá, procurar fazer o que deve ser feito, né? Entre os treinamentos passados pelo programa Brigada Paiaguás, os servidores conheceram as diferenças de extintores e, na prática, aprenderam como fazer a prevenção e combate a incêndio. Alguns participantes já passaram por situação de incêndio em casa e acidentes com familiares. Miriam conta como o conhecimento pôde salvar a vida do filho. Meu filho de 2 anos, nas férias, ele engasgou com um pedacinho de frango, de carne. E aí, como eu já tinha algum conhecimento de internet, de ver vídeo e ler, eu fiz aquela manobra que, apesar dele ter 2 anos, eu fiz a de bebê, que é colocar no antebraço, inclinar um pouquinho e bater nas costas para sair o objeto. E realmente funcionou. No último módulo, além de orientações sobre a elaboração do plano de abandono de área, os servidores também aprenderam como conter o pânico numa situação de emergência. Foram feitas simulações nos prédios do TCE, onde os brigadistas tiveram que fazer a evacuação da área. Após o sinal sonoro de abandono, os servidores capacitados tiveram 45 segundos para a retirada dos participantes uniformizados, desobstruindo o caminho, evitando correria e tumulto. Além de capacitar os servidores para auxiliar em uma emergência, o papel do brigadista é fiscalizar as condições de segurança no local de trabalho, carga dos extintores e saídas de emergência. Isso aqui é importante não só aqui para o tribunal, nosso local de trabalho, no dia a dia, que pode ocorrer alguma situação adversa, mas para o nosso meio aí no dia a dia e fora, dentro da nossa família, a própria casa,
Então é muito importante mesmo. Isso aí é muito válido, que é um conhecimento que você carrega eternamente. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você acompanha em nosso portal por meio do endereço www.tce.mt.gov.br. Para você, uma excelente semana e até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.